Olá, gente! Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a um dia de live que eu tô devendo, mas eu consegui aqui arranjar um tempo e fazer essa live de 9h30 da noite. Espero que vocês gostem e foi feito com muito carinho, foi meio de última hora. Mas eu senti que eu devia fazer essa live de hoje porque houve muita solicitação, né? A minha mãe veio comentando que os amigos dela, né, do grupo de oração, ficam solicitando, que gostam, porque são 10 minutinhos de oração. Sempre foi essa a proposta de ser 10 minutos de oração. Eu leio o Evangelho do dia, venho aqui, compartilho um pouco da minha visão, do que eu entendo do Evangelho do dia. E tem sido muito bom, porque eu vejo que as pessoas vão compreendendo, vão entendendo e vão tentando colocar em prática no dia a dia. E é essa a proposta, né? A proposta é de ser algo simples. E eu sempre inicio a live com a oração do Espírito Santo, para que ele me guie, que eu seja instrumento e que vocês compreendam a mensagem, o Evangelho do dia, que essa é a proposta. Espero que vocês gostem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus dos nossos inimigos. O evangelho de hoje é Lucas 6, do 1 ao 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo, e seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou 2 pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, eu anotei, assim como nos outros dias, eu anoto o que eu vou falar aqui para vocês, até para ser um roteiro do que eu vou falar aqui, ser claro. Os fariseus tinham certeza total de seus princípios e de suas crenças. Condenavam os discípulos sem saber a razão para estarem arrancando e comendo o trigo. Isso acontece muito no dia a dia. Quantas vezes condenamos outras pessoas, outras crenças, sem procurar conhecer suas razões, seus motivos para fazerem algo? Deus nos deu a sabedoria e para isso nós podemos usá-la para distinguirmos, para respeitarmos e para não julgarmos e apontarmos a ação do próximo. O Evangelho do dia, ele é muito atual porque ele fala de julgamento, de apontar para o próximo, de julgar a crença do próximo, as atitudes do próximo. E a gente vê isso na atualidade. Apesar de ter acontecido com os discípulos, isso acontece diariamente com muitas pessoas. As crenças, né, às vezes são analisadas de uma forma que, quando você segue aquela crença, você entende o porquê de tais formas de culto, de adoração.
Então, o respeito é algo que ele é inevitável para que a nossa sociedade evolua, para que nós compreendamos a crença do próximo e respeitamos isso. Porque o que os fariseus fizeram aqui com os discípulos, muitos de nós também podemos fazer nos dias de hoje, né, com outras crenças, julgando outras crenças que muitas das vezes a gente nem tem o conhecimento para saber o porquê das coisas. Nós temos a sabedoria divina. Deus nos deu a sabedoria para que nós tenhamos essa razão e conseguimos distinguir o que é o correto para aquela pessoa, as ações que aquela pessoa pratica, o porquê daquilo está acontecendo, porque o que os fariseus fizeram com os discípulos foi: você não pode fazer isso. O sábado não é dia de fazer isso. O sábado não é dia de arrancar e comer o trigo. O sábado é dia de ficar quieto. Mas Jesus, ele fala: o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Por quê? Porque Jesus, nós seguimos Jesus. Nós somos os discípulos. Nós seguimos o que o Jesus falava e o que ele fala com nós, porque ele fala conosco nos dias de hoje também. Então, se perguntarmos, obteremos respostas, pois o questionamento e a razão humana foram dádivas recebidas de Deus. Então, antes de apontar, antes de julgar, antes de falar o que é o certo, questione. Questione, porque aí você obterá respostas daquela ação, assim como os discípulos responderam aos fariseus o porquê de estarem fazendo isso. Porque Jesus afirma, o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Então, segundo o que os discípulos seguiam, eles estavam fazendo certo. E os fariseus foram errados em apontar e julgar antes de ter o conhecimento do porquê deles estarem fazendo isso no sábado, entende o que eu quero dizer? Então, o questionamento do dia é: quantas vezes julgo os outros por regras e leis de forma rígida, esquecendo que acima de tudo e de todos está o amor? Quantas vezes nós julgamos as outras pessoas por regras, por condutas, por leis que são rígidas? Mas antes disso, nós temos que colocar o amor em primeiro lugar. Nós temos que colocar o respeito em primeiro lugar. Nós temos que colocar o questionamento para que nós tenhamos respostas. E com isso compreendemos o porquê de estarem fazendo tais ações, o porquê de se manifestarem de tal forma. Então, outro questionamento, outra reflexão que também podemos fazer na noite de hoje é: se Deus é misericordioso conosco, por que continuamos julgando atitudes alheias? Deus não faz isso conosco. Se nós pedimos o perdão dele, se nós nos arrependemos verdadeiramente e pedimos o perdão dele, ele vai abraçar, ele vai nos abraçar. Então, por que nós temos que apontar, temos que julgar atitudes alheias, que muitas das vezes não temos o conhecimento do porquê estarem fazendo tal ação, do porquê de praticarem tal prática? O respeito, a razão, tudo isso, o amor, tem que vir primeiro para que nós compreendamos e com isso respeitamos o próximo, respeitamos as crenças alheias, respeitamos a outra pessoa, e entendemos o porquê dela estar fazendo aquilo. Isso que é o fundamental. E o evangelho de hoje, ele fala isso conosco, de respeitar, né? Então, eu encerro aqui as minhas anotações e a frase de hoje é: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Santa Teresa de Calcutá. Então, eu adoro Santa Teresa de Calcutá, ela tem as frases maravilhosas. Então, ela fala que o fruto da oração é a fé. Se nós oramos, se nós pedimos a Deus, se nós agradecemos a Deus através da oração, nós temos fé, porque nós acreditamos nisso. O fruto da fé é o amor. Por quê? Porque quem crê em Deus, quem acredita, quem tem fé, ele vai colocar o amor em primeiro. É o que a gente está falando aqui. Temos que colocar o amor em primeiro, temos que colocar o respeito, porque o amor, ele é um sentimento puro e verdadeiro.
Então quem tem fé, ele vai ter esse sentimento puro e verdadeiro e vai colocar isso em primeiro lugar. Assim como temos que colocar Deus em primeiro lugar também nas nossas vidas. E o fruto do amor é o serviço. Porque se nós tivermos amor ao próximo, se nós tivermos amor a Deus e ao próximo, nós iremos servir. Porque Deus fala que nós aqui gostamos de ser servidos, né? No mundo, quem é servido que é o primeiro, mas ele fala que no reino dos céus, quem serve que é o primeiro. Então, nossa vida aqui, nós temos que servir por ato de caridade, por ato de trabalho voluntário. Quanto mais servirmos, melhor nos tornamos, porque nós vamos valorizando o que nós ganhamos ao longo desse tempo, ao longo desse caminho. E o fruto do serviço é a paz. Por quê? Porque se nós servimos ao outro, nós temos também a humildade. Nós reconhecemos também que o outro precisa de nós, que nós precisamos do outro. Então, com isso, a gente também consegue a paz. Né? Nós não vamos querer brigar com o outro, não vamos querer ser melhores que o outro. Não, porque nós estamos a serviço. Né? Então, eu encerro a live de hoje com uma boa noite a todos. Deu o horário de 9h40 certinho. Agradeço a todos que compareceram na noite de hoje. Fico muito feliz de ter conseguido fazer a live, porque foi essas questões que eu fui falando, né, de ficar apertado o estudo, de eu ter que ficar, né, mais dedicada, porque as provas vão chegando. Mas eu agradeço a todos que pedem a live, que acompanham. E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que curtam com as pessoas que você ama e reflita nessa palavra de hoje. Uma boa noite, um beijo e fico com Deus. E estaremos reunidos amanhã, se Deus quiser eu vou conseguir fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo.